Olá, como vai você? Tudo bem? Estou aqui para falar hoje sobre Krishnamurti e a mente. Mais um capítulo valioso desse que é um dos maiores pensadores indianos. Acompanha, que você vai gostar. Mas antes, a vinheta. Então, você que não me conhece, eu sou o Vitor, eu sou economista, formado pela USP, me curei de forma extraordinária de um câncer no ano 2000 e auxilio de forma efetiva os processos de cura, transformação, terapia, yoga e meditação. Fui aluno e biógrafo do professor Hermógenes, trabalhei com ele durante 10 anos e sou professor assistente autorizado de Ashtanga Yoga por Lino Miele, uma das maiores referências do Ashtanga Yoga e ordenado na tradição do Zen pelo mestre Thich Nhat Hanh, o pai do Mindfulness. Mas hoje nós vamos falar de Krishnamurti, um dos maiores filósofos, escritor, orador e educador indiano que trabalhou em várias palestras, e nestas palestras registradas nesse livro, A Mente Imensurável, que você pode adquirir pela editora da Sociedade Teosófica. É um livro onde você vai ter palestras fantásticas de Krishnamurti e um conteúdo valiosíssimo sobre o processo mental, o pensamento, o surgimento das aflições, os processos de meditação, como nós devemos observar o nosso próprio processo da mente em yoga para desenvolver uma condição mental mais lúcida e clara, um profundo autoconhecimento. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo A Vida é um Movimento no Relacionamento, o que é fantástico, porque muita gente acha que a vida ou o teste do desenvolvimento da sabedoria é no isolamento, é em cima do tapete, é na caverna, é longe do mundo. E aqui ele fala da vida no relacionamento. Devemos observar as atividades do pensamento, pois vivemos pelo pensamento. O homem está fragmentado, dividido, não apenas no nível psicológico de sua existência, mas também em sua ocupação. Nós desperdiçamos nossa energia em discussões, dividindo, cada um perseguindo seus próprios interesses, cada um aspirando, demandando sua própria segurança pessoal e assim por diante. Ele descreve um pouco como é que a gente opera no dia a dia, como é essa nossa confusão mental, como é esse nosso processo, né, dentro do cotidiano. Aí na sequência ele diz: mas temos que perceber que esse fato, o caos externo, a guerra, a confusão, a brutalidade, a violência, o ódio, é resultado da nossa própria vida, de nossa própria desordem, do conflito em nossa própria consciência, da desordem em nossa vida diária, da desordem em nosso relacionamento com os outros, da perpétua disputa que segue entre os seres humanos. Crise está em nossa consciência. A crise se constitui no que nós somos, no que nós nos tornamos. Então, ele mostra que a profundidade da crise, do problema, do que nos envolve, é fruto da nossa consciência. E ele vai explorar essa ideia de consciência. O conteúdo de sua consciência é o que você é. O conteúdo de sua consciência é reunido pelo pensamento. Por favor, examine isso. Não acredite nisso. Examine. Perceba o que você percebe, o que você é, como você se percebe, como você acha que você é e como que o teu pensamento tem forte determinação sobre isso. Né? Ele o tempo todo pede para que se faça a avaliação das afirmações dele na sua própria vida, de quem está escutando, né? Somos todos impacientes para progredir. Diga-me rapidamente uma coisa ou outra, mas devemos ter paciência, ou seja, não tentar alcançar algo, não tentar chegar a algum fim, algum objetivo, mas investigar, olhar passo a passo. Pode haver total libertação do condicionamento e para descobrirmos
por nós mesmos, se é possível ou não, temos que investigar nossos relacionamentos. Esse se libertar dos condicionamentos, essa busca de liberdade, de ser um ser independente, um ser capaz de pensar livremente. Mas para isso é necessário se livrar dos condicionamentos. O relacionamento é o espelho no qual nos vemos como somos. Toda a vida é um movimento em relacionamento. Neste relacionamento, que é o espelho no qual conseguimos nos ver, podemos descobrir o que somos. Então nós descobrimos quem somos quando nos relacionamos. Então ele diz: as consequências do apego são o medo de perder, o ciúme, a ansiedade. Onde existe ciúme, existe ódio. E o apego é amor? Este é um fator em nosso relacionamento. Enquanto você tiver uma imagem do outro, não existe amor. E aqui é uma coisa interessante, porque muitas vezes as pessoas amam a imagem que ela tem do outro e não exatamente o outro. Muitos dos casos de questões amorosas têm muito a ver com isso, das pessoas estarem presas a amar uma imagem e não amar a outra pessoa. Não há segurança nas coisas que o pensamento estruturou. E aquilo que ele criou como imagem, você venera. É um truque que o pensamento aplica. Portanto, considere, por favor, o que significa observar. Você é capaz de olhar para sua esposa, para seu marido, para seus filhos, sem a palavra, sem a imagem, sem perceber que o que você está focando é uma imagem que você mesmo construiu? A palavra é pensamento. O pensamento é nascido na memória. Logo você tem a memória, a palavra, o pensamento, a imagem interferindo entre você e o outro que está à sua frente. Mas se você tem constantemente uma imagem sobre o outro, não há comunicação, não há amor, porque não há profundidade para esta palavra. Você está se relacionando com a imagem interna que você tem do outro e não com o outro. Por isso que o relacionamento não se aprofunda. Portanto, onde existe uma causa ou causação, deve haver um término a esta causação. Esse é um princípio muito utilizado na filosofia indiana, né? Para acabar com um problema, você acaba com a causa do problema. Assim, descubra por si mesmo qual é a causa do conflito pelo qual o homem tem vivido por tempos imemorais. Uma das causas pode ser por sua constante tentativa de se tornar alguma coisa. Eu sou isto hoje e devo ser aquilo. E isso criando uma angústia constante no ser humano. Esta moda de não violência está se espalhando por todo mundo, que não tem significado algum, obviamente, porque violência é o fato, é real. A não violência é ficção, é um objetivo, é um vir a ser. Eu sou violento. Esta violência, eu disse, não é diferente de mim. Portanto, eu tento mudá-la para alguma outra coisa, mas essa violência sou eu não sou diferente da violência. Eu confesso a você que eu demorei para entender esse trecho, né? Porque como é que ele vai falar mal da não violência? A questão é que as pessoas se prendem a um ideal de não violência e esquecem de olhar o quão verdadeiramente elas são violentas. Elas são violentas no acusar, no falar dos outros, nas suas ações. E sem olhar isso, a não violência só passa a ser uma ideia opressora, ou uma ideia a criar angústia, ou uma ideia a criar mais violência. Para chegar a um ideal de não violência, em primeiro lugar é preciso olhar de frente a violência que existe em nós mesmos. Portanto, o tempo, a evolução e o senso do oposto são os fatores do conflito. Todos esses fatores são o eu, essa noção de eu. Por isso o eu, em essência, é a causa do conflito. Então, é possível que os seres humanos sejam totalmente, completamente livres de conflito. Quando há essa liberdade, existe ordem, existe amor, compaixão. E a compaixão é inteligência. A compaixão surge quando há ausência de conflito interno. Veja a afirmação dele. Perceba, tente vivenciar isso, tente reduzir seu conflito interno para você ver como a compaixão surge. E por último, portanto, o tempo, a evolução e o senso do oposto são os fatores do conflito, essa oposição interna. Todos esses fatores são criados pelo eu, são o eu. Por isso o eu, em essência, ele é a causa do conflito. Então, é possível que os seres humanos sejam totalmente, completamente livres de conflito? Sim, quando há essa liberdade, quando existe ordem, existe amor, compaixão.
E esta compaixão é a inteligência. Maravilhosa linha de raciocínio baseada no desenvolvimento da meditação, no desenvolvimento do olhar interior. Acompanhe as aulas, toca o sininho, inscreve-se no canal, dá uma curtida, porque essa aula foi muito boa. E aí a gente segue para as próximas aulas que vem daqui a pouco, tá bom? Grande abraço, até mais.